A DPOC é uma das doenças crônicas não transmissíveis, né, que acomete as vias aéreas dos pacientes e os alvéolos e os seus capilares. As alterações dessas estruturas costumam aparecer em combinações bem variadas. Tá? Isso vai fazer com que a doença seja de uma maneira bem diferente de um paciente para outro. No Brasil, a prevalência da DPOC é estimada em mais de 7 milhões de indivíduos e vem ocupando da 4ª à 7ª posição entre as principais causas de morte. Estima-se que em 2020, esta será a 3ª causa de mortalidade no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 65 milhões de pessoas no mundo têm doença pulmonar obstrutiva crônica, com intensidade que varia de moderada a grave. Tem pacientes que acabam tendo muito mais comprometimento das vias aéreas e aí tem um componente muito mais forte de bronquite crônica, e tem outros pacientes com predomínio de comprometimento desses alvéolos e de seus capilares, então tem um comprometimento muito mais caracterizado como enfisema pulmonar. Mas dentro desses dois extremos a gente tem uma variação bem grande. Então, os principais sinais e sintomas é a dispneia, que é a falta de ar, e o cansaço, a intolerância ao exercício. Né? Essas duas queixas, elas começam a aparecer inicialmente quando o paciente faz algum esforço maior, como subir lomba, escada, uma caminhada mais forçada, mas depois, conforme a doença pode progredir, essas manifestações aparecem em atividades de vida diária, como tomar banho, alimentar-se, podendo evoluir para essas queixas até no repouso. A principal causa da DPOC é o tabagismo, tá? Por isso que se diz que é uma doença prevenível. Tá? Principal causa dessas alterações no sistema respiratório se dá pela inalação da fumaça, tá? Então pelo consumo do cigarro principalmente. Tem uma parcela das pessoas com DPOC que desenvolveram a doença por exposição a gases nocivos, assim, combustão de biomassa, de lenha. Então aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante o forno a lenha, né? Que tem caldeiras ainda, acaba sendo fator de risco para o desenvolvimento da DPOC também. O diagnóstico da doença deve ser feito preferentemente com o pneumologista, ou enfim, com o médico assistente desse paciente, através do exame de espirometria. Então, esse exame é uma prova de função pulmonar, em que o paciente vai assoprar através de um bucal descartável e ali vai ter a marcação dos seus volumes e das suas capacidades pulmonares. Através da quantidade de ar que ele consegue mobilizar e do quadro clínico dele, dos sinais e sintomas, se faz o diagnóstico da DPOC. A atuação do fisioterapeuta com pacientes que sofrem com a doença pulmonar obstrutiva crônica não se resume ao tratamento. Ela vai além. Busca aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. A atuação do fisioterapeuta, ela deve se dar preferentemente assim que foi feito o diagnóstico pelo médico. O ideal seria que esse paciente fosse encaminhado para uma equipe multiprofissional, porque embora as alterações comecem no sistema respiratório, a gente sabe que essa é uma doença de repercussão sistêmica. Eles têm muito prejuízo, principalmente na musculatura, do músculo esquelético. Então é fundamental que ele seja encaminhado para uma avaliação com a nutricionista, para uma orientação nutricional, e o fisioterapeuta acaba tendo um papel muito importante no tratamento. Quando a doença está estável, em que esse paciente já foi ao médico, já está medicado, controlado, né? A fisioterapia atua principalmente dentro de um programa de reabilitação pulmonar. As evidências científicas são muito fortes para recomendar o exercício físico supervisionado, prescrito por um fisioterapeuta. Exercício tanto de membro inferior, com esteira, caminhada e de fortalecimento, então usando alguma carga, quanto de membro superior, e a partir da avaliação do fisioterapeuta ver se tem indicação de avaliar também e tratar a musculatura respiratória desse paciente. Isso na fase em que ele está estável. Se esse paciente exacerbar, agudizar a doença, provavelmente ele vai reter secreção, vai ter acúmulo de secreção no sistema respiratório. E aí então, através das técnicas de fisioterapia respiratória, o fisioterapeuta pode ajudar a devolver um pouco dessa capacidade pulmonar através da remoção da secreção e melhora da relação ventilação-perfusão.
principal forma de prevenção é não se expor ao hábito tabágico, né? Tanto ao fumo ativo quanto passivo. Se puder, evitar ambientes com muita poluição, a questão da exposição ocupacional, então usar equipamento de proteção quando existe inalação de poeiras ou de gases tóxicos, é uma maneira que a gente tem de prevenir.